No programa de hoje, eu vou conversar com o juiz do trabalho José Roberto da Silva. Ele é titular da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho. Ele vai esclarecer sobre os reflexos na vida do trabalhador em ter a sua carteira de trabalho assinada. Ele ainda vai falar sobre seguro-desemprego. E na resposta ao cidadão, ele vai esclarecer sobre menor aprendiz. Agora no Justiça e Cidadania. Está conosco o juiz do trabalho José Roberto da Silva, titular da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho, mineiro de Passa Quatro, formou em Direito pela Faculdade de Direito de Osasco e ingressou na magistratura trabalhista no 11º concurso no ano de 2004. Doutor José Roberto, seja bem-vindo ao Justiça e Cidadania. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Então, doutor José Roberto, aqui a sua experiência também ao longo desse tempo, ao longo desses mais de 10 anos na Justiça do Trabalho, já passou por algumas unidades do interior do Estado e agora está na capital. Então é importante nesse programa a gente falar um pouco de todas essas atividades desenvolvidas nesse longo do tempo, a exemplo das varas do trabalho itinerante, que o senhor também teve um papel importantíssimo na região de São Miguel do Guaporé, interior do Estado. E como que o senhor vê essa questão das itinerantes hoje, para onde a Justiça do Trabalho até tem sido uma referência na 14ª região, levar essa justiça até onde o cidadão está? A experiência foi muito positiva. Nós começamos aqui em Porto Velho em 2004. Em 2006 já fomos designados como juiz titular na vara de São Miguel do Guaporé. Naquela região longínqua, divisa com Bolívia praticamente, nós fizemos varas itinerantes durante ciclos delimitados e nessa oportunidade sentimos uma demanda reprimida muito grande, especialmente daquele cidadão trabalhador rural que não tinha acesso à jurisdição e que às vezes se sentia desprotegido juridicamente na proteção de seus direitos trabalhistas, justamente pela impossibilidade de chegar até o judiciário para que ali se fizesse prevalecer alguns direitos infringidos. Então, a atividade itinerante, especialmente aqui na 14ª região, ela tem uma importância muito grande. Ela deve efetivamente ser fomentada dentro do possível, porque faz diferença. É a presença do Estado, com o juiz se dirigindo até aquelas localidades longínquas, aqueles lugares longínquos. Por isso é que o Estado não pode prescindir desse tipo de iniciativa, de fazer e fomentar itinerantes. É porque no fato de exatamente o Estado se fazer presente, ele já coíbe de certa forma, a questão da exploração de mão de obras, às vezes até de análoga de escravo e outras questões. Mas as pessoas também sentem-se um pouco guarnecidas, ou seja, a presença do Estado e da Justiça ali, e na medida em que a itinerante as ações itinerantes vão acontecendo, começam a aumentar as demandas, é isso? A gente percebe isso. A partir do momento que se perde aquele temor de procurar a justiça, a figura do juiz ali naquelas localidades, ela acaba tendo também um caráter pedagógico, de orientar patrões, empregados e realmente incentiva aquele que, de outro modo, ficaria ali com seus direitos não atendidos. Então, realmente tem esse papel também, pedagógico da presença da justiça ali dentro. E pela extensão territorial, Rondônia e Acre, então sem dúvida. É uma coisa... Por isso é que, como nós não temos varas em todos os municípios, é importante esse tipo de atividade. Agora, falando um pouco com um cidadão que às vezes precisa buscar a Justiça do Trabalho, por exemplo, para o ingresso de uma ação na Justiça do Trabalho, lá na Vara do Trabalho, que é onde nasce o processo, o que é importante que esse trabalhador, que se sentiu lesado em algum direito, o que é importante na hora dele ajuizar uma ação trabalhista? Penso que ele pode, pessoalmente, reclamar na Justiça do Trabalho. É a figura do juspostulante. Então, tanto o trabalhador como o próprio empresário, eles podem pessoalmente estar perante a Justiça do Trabalho. Hoje nós temos um processo aqui na 14ª região totalmente eletrônico. Então, há uma certa
dificuldade no que diz respeito à exigência de uma certificação digital para que o indivíduo, pessoalmente, ingresse com uma reclamação trabalhista. Entretanto, dentro do possível, o tribunal tem mobilizado algumas equipes no sentido de atermações trabalhistas. Ou seja, um servidor do próprio tribunal fica com a incumbência de receber a reclamação, atermá-la e distribuir perante o juiz. De forma eletrônica? De forma eletrônica, tá certo? Porque o processo hoje ele não tramita mais fisicamente, como um papel. Ele tem que vir na forma digital. Agora, então já está em toda a 14ª. 14ª Rondônia e Acre, para entrar com processo na Justiça do Trabalho, é eletrônico. Agora, com relação à documentação, além daqueles documentos de caráter pessoal, é importante que o indivíduo que tenha necessidade da justiça, seja ele empregado ou empregador, que ele reúna toda aquela documentação que seja importante para que se justifique perante o juiz e que dê condição para que o juiz julgue da forma mais justa possível aquele processo, tendo em conta a documentação que foi apresentada. Por isso que é importante toda que a realmente documentação com relação àquele aquela relação de trabalho. Aquela relação de trabalho. Se eventualmente não for uma relação de trabalho, vamos admitir que seja um contrato de natureza civil como um contrato de empreitada. Que ele traga o contrato de empreitada, notas fiscais, recibos de pagamento, para que realmente... Tudo que ele consiga comprovar ali. Exatamente, o que se passou, para evitar qualquer controvérsia, qualquer dúvida que eventualmente possa ser prejudicial a ele no julgamento por parte do juiz. E até lembrando que o tribunal, ele mantém, o Tribunal do Trabalho da 14ª Região, ele tem parcerias, por exemplo, com os escritórios corporativos. Né? É verdade. Também é uma forma, né, de acesso à justiça. Exatamente, esse acesso à justiça através dos escritórios corporativos espalhados por onde tem as varas do trabalho. Exatamente. Há um convênio entre o tribunal e o TRT no sentido da Constituição... OAB e o TRT, OAB e TRT, no sentido da constituição de escritórios corporativos, basicamente em todas as localidades onde existem varas do trabalho, ou pelo menos naquelas varas de maior movimentação processual. Então, o cidadão que eventualmente se sentir inseguro de pessoalmente procurar a justiça, ele procura esses escritórios corporativos, que em regra estão estabelecidos nos próprios prédios da Justiça do Trabalho. Fazem um papel muito relevante, são profissionais capacitados e que também têm condição de dar impulso à reclamação trabalhista ou, eventualmente, em determinadas condições, à própria defesa do patrão. Exatamente. Então, os escritórios corporativos são 32 varas na 14ª Região, mas os escritórios corporativos eles não chegam a estar nas 32, mas em grande parte, não é isso? Verdade. Mas nós vamos agora, sim, a um breve intervalo e a gente volta no próximo bloco para falar um pouco mais sobre essas questões dos direitos trabalhistas que você precisa saber também. E teremos também respostas do Dr. José Roberto ao cidadão. Perguntas na rua do Fala Cidadão. A gente volta já já. Uma outra forma de estender a mão é conciliar. Fazer um acordo é a forma mais rápida e eficiente de resolver conflitos. Semana da Conciliação Trabalhista. Estender a mão é um gesto que pode ser feito a qualquer momento. Conciliar também. Estamos de volta, eu estou conversando com o juiz do trabalho José Roberto da Silva, titular da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho, respondendo a informações, prestando informações relevantes sobre direito do trabalho. É importantíssimo no sentido de você, quando precisar, buscar a Justiça do Trabalho e ter uma resposta à altura e importante também. Com relação a essas questões do direito do trabalho, Dr. José Roberto, qual é a importância de um trabalhador ter a sua carteira de trabalho anotada pelo empregador? A carteira do trabalho é um documento essencial para o trabalhador. É prova de que efetivamente ele trabalha. Ela tem reflexos não só
para fins trabalhistas, mas também para fins previdenciários. Porque a gente tem que pensar que o cidadão, ele tem aquela perspectiva de depois de deixar de trabalhar, ter um benefício social da aposentadoria. Então a carteira ela tem relevância por esse aspecto também. Por isso é que a gente, em determinadas condições, analisando alguns processos, percebe que grande parte das reclamações versa justamente a falta de assinatura da carteira, que é um direito essencial. Então, hoje em dia, existe o um atual prazo, estágio... por exemplo, para o patrão anotar a carteira, né? É verdade. Ele deve assinar a carteira na admissão, certo? Então, aquela ideia equivocada de que, eventualmente, a pessoa tem que fazer a experiência para só depois assinar a carteira, essa ideia deve ser descartada. Ela não existe, ela é equivocada, né? Então, a pessoa começou a trabalhar hoje, ela tem que ter a carteira de trabalho hoje, anotada. E o prazo para a devolução dessa carteira é 48 horas. Agora, fica um questionamento que é muito interessante, que às vezes a gente se depara com ele nos julgamentos, a respeito do indivíduo que não tem a carteira de trabalho, mas a pessoa quer contratá-lo como trabalhador, como empregado. Como é que faz? A ideia é que o mais prudente é que efetivamente essa pessoa seja orientada a buscar um órgão que emita a carteira do trabalho. Numa hipótese relativamente rara, de que no lugar não exista um órgão que emita a carteira do trabalho, um lugar muito remoto, longe de grandes centros, E nós a temos legislação isso na região temos nossa. isso, exatamente, temos isso, né, aqui na região da Amazônia. Nessa hipótese, a CLT ela dá uma prerrogativa para que o empregador contrate sem a carteira de trabalho, redigindo um documento, dando conta das condições do contrato de trabalho e dando possibilidade para que esse trabalhador se dirija a um órgão para emissão da carteira. Certo? É uma hipótese que a gente pode aplicar em determinadas situações, não é a comum, mas ela existe, está assegurada na CLT. E para efeito, por exemplo, se o empregado está com a carteira assinada, por exemplo, ele está no trajeto ou do trabalho ou algum tipo de acidente, alguma questão, quer dizer, ele está amparado, né? Se ele está amparado na condição de empregado, em relação a isso, certo? né? Se ele sofre um acidente que é um acidente de percurso, certo? Então a legislação protege esse trabalhador. Não só para fins previdenciários, mas também ele pode ter benefícios no próprio contrato de trabalho, no que diz respeito a afastamento, a estabilidades, desde que se caracterize efetivamente que ele estava em percurso. Para a empresa, casa, empresa. Nós voltando um pouquinho sobre a questão do processo judicial eletrônico. Hoje, com a implantação de 100% em Rondônia e Acre, hoje os advogados, enfim, os advogados foram treinamentos com advogados, tanto em Rondônia quanto no Acre, né, porque a jurisdição do TRT é em Rondônia e Acre. E hoje, o que isso veio facilitar para o dia a dia lá da Vara do Trabalho? A tramitação processual ela ficou muito mais rápida, certo? Porque aquele tempo morto do processo, aquele tempo que o processo ficava na secretaria, ele deixou de existir. Então, o processo hoje ele tem um fluxo contínuo. Então, a solução realmente ela está muito mais célere do que era na época do processo físico. Para a Vara, então, melhorou demais o nosso trabalho. Para a advocacia também, surpreendentemente, apesar de uma certa a resistência anterior, inicialmente houve toda uma preocupação, né? Porque seria uma adaptação, uma readaptação de uma nova linguagem de veiculação de questões trabalhistas. Então, houve-se realmente um receio. Entretanto, surpreendentemente, depois aí de pouco mais de um ano de implantação, os elogios ao PJE quase que unânime por parte dos advogados. Então, todos foram beneficiados, não só o Poder Judiciário constituído, Vara do Trabalho, Tribunal do Trabalho, mas a advocacia também foi fortalecida com o PJE. E o processo, e o PJE, que é o processo eletrônico. O processo judicial eletrônico, que ele não vai ficar restrito só à Justiça do Trabalho, né? Para o CNJ, por exemplo, os tribunais de justiça, inclusive a equipe de tecnologia da informação do TRT,
né, tem sido parceira do Tribunal de Justiça de Rondônia, É verdade. até nessa vanguarda do PJE. É isso mesmo. E além do mais, né, doutor Zé Roberto, o advogado também ganha um pouquinho mais de prazo, né? Quer dizer, o prazo dele é à noite, enfim, até meia-noite, não é isso? É verdade. Realmente, Ele pode estar em qualquer parte do planeta, ele tem Também, internet, também. Então ele tem- movimenta o processo. tá certo. Para o bem ou para o mal, ele tem condição de trabalhar, inclusive finais de semana, né? Para o bem ou para o mal. E em qualquer lugar. Então, esse foi o grande facilitador do processo judicial eletrônico. E tinha, bom, além do meio ambiente que agradece, né? Também. Porque imagina a quantidade de toneladas de papéis, né? E também de árvores que eram tombadas para fazer o certeza. papel. Então, Meio o meio ambiente também agradece muito Foi aí. uma conquista para todos. Né? Uma conquista para Exatamente, um benefício que serve a todos. E também, com relação, assim, e quais as ações que são mais recorrentes do dia a dia da vara lá? A gente sabe que nós temos, até esclarecendo ao telespectador, nós temos 32 varas, fora as itinerantes, né? Eu estou falando mais especificamente ali nas varas que o senhor tem atuado hoje, o que é mais recorrente? Bom, cada localidade com seu perfil, né, de demanda trabalhista, algumas decidem basicamente questões básicas, questões assim elementares, anotação do contrato na carteira de trabalho, pagamento do salário nos dias corretos, falta de identificação de toda a remuneração paga no contra-cheque, às vezes paga-se valores por fora. Outras, as temáticas são um pouco mais intrincadas. Por exemplo, a questão do dano moral, que hoje está em voga. Basicamente, todas as varas enfrentam a questão do dano moral. E é uma questão bastante tormentosa para o julgador definir efetivamente o que é dano moral e o que não é. Porque os tribunais, de modo geral, eles têm se defrontado em definir, criar um parâmetro para ver o que é um mero dissabor e o que é efetivamente dano moral. O dano moral, efetivamente, ele tem uma relevância subjetiva para o indivíduo que foi ofendido muito grande. Então, às vezes, há uma certa confusão em dizer que determinado fato que não tem tanta relevância seja dano moral, quando não é. É um mero dissabor. Então, cada vara com seu perfil, mas a questão mais presente hoje realmente é a questão do dano moral. Do dano moral. Agora, o senhor falou aqui também, por exemplo, a questão do contra-cheque e o por fora, que às vezes ainda tem empresas ou empresários que ainda insistem, né, em fazer esse tipo de trabalho, mas que quando chega na justiça de trabalho acaba se confrontando e percebendo. Exatamente, é reprimido, né, e a consequência é muito séria, porque o pagamento por fora, ele tem o objetivo de, basicamente, sonegação fiscal, né? Então, não se recolhe fundo de garantia, não se recolhe o INSS, tem consequência nas férias do trabalhador. No fundo, o trabalhador fica prejudicado. Ele pode até, no momento que recebe, fazer um bem momentâneo, mas ele tem repercussão. Tem né? repercussão futura. E para quem faz essa prática, para quem adota essa prática, a consequência também não é das melhores, porque depois de ser verificado de uma sentença condenatória, no sentido de considerar aquele valor pago por fora como salário, ele vai gerar inúmeras multas, inúmeros recolhimentos. Então, é uma prática que tem que ser afastada. É importante, né? E só para a gente fechar esse bloco, com relação ao seguro-desemprego, a gente sabe que tem uma medida provisória, né, que vem aí para fazer algum tipo de ajuste com relação ao seguro-desemprego. Mas eu digo só, pelo menos, o básico. Hoje, qual trabalhador que tem direito a receber seguro-desemprego? Que tipo de desligamento, por exemplo? O contrato ele deve ser por prazo indeterminado. Ele deve ter trabalhado pelo menos 6 meses. Atualmente? Atualmente, tá certo? Porque a partir do dia 28, salvo engano, muda a regra. Isso. Passa a 18 meses, né, o prazo mínimo, né? Salvo engano, preciso... Então há uma mudança radical. O seguro-desemprego tem um papel muito importante para o trabalhador desempregado. Então, ele deve ser bem empregado, mas, basicamente, as condições contrato, prazo indeterminado, 6 meses de contrato. Se ele foi demitido, né?
Se ele for Se ele demitido pedir também. demissão, Não faz jus. não faz jus, né? Não faz jus. Bom, mas está aí. Nós vamos para mais um intervalo. Nós estamos conversando com o juiz do trabalho, José Roberto da Silva, da 2ª Vara do Trabalho, aqui de Porto Velho. A gente volta para o terceiro e último bloco daqui a pouco. Uma outra forma de estender a mão é conciliar. Fazer um acordo é a forma mais rápida e eficiente de resolver conflitos. Semana da Conciliação Trabalhista. Estender a mão é um gesto que pode ser feito a qualquer momento. Conciliar também. Estamos de volta para o terceiro e último bloco. Então eu estou conversando com o juiz do trabalho, José Roberto da Silva, titular da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho. Mas antes nós vamos a uma matéria. Trabalhador perde ação na Justiça do Trabalho e é condenado a pagar custos processuais. Após perder 3 dedos operando uma máquina de serra circular, o ex-funcionário da madeireira Pau Gigante em Ariquemes não conseguiu o direito à indenização por danos morais, materiais e estéticos na Justiça do Trabalho. A juíza titular da 1ª Vara do Trabalho de Ariquemes, Cândida Maria Ferreira Xavier, após verificar a culpa exclusiva por parte do empregado, isentou a empresa da responsabilidade civil de responder pelo acidente de trabalho. O empregado, ao ignorar as normas de segurança, tentou tirar com as próprias mãos pedaços de madeira presos na serra circular e, assim, teve seus dedos decepados. O funcionário afirmou no processo que não podia desligar a máquina durante a jornada de trabalho, fato contestado pela empresa, que comprovou a existência de placa informativa fixada ao lado do posto de trabalho. Além de ter seu pedido negado, o ex-empregado ainda foi condenado pela Justiça do Trabalho a pagar quase R$10 mil de custas processuais. A decisão da Vara do Trabalho de Ariquemes é passível de recurso para o TRT em Porto Velho. E agora nós vamos ao quadro Fala Cidadão, onde o cidadão pergunta e o nosso juiz aqui responde. Vamos à primeira pergunta. Sou menor aprendiz, tenho direito a seguro-desemprego? O contrato de aprendizagem, ele tem uma duração determinada, 2 anos. Então, como o aprendiz já sabe o término do contrato, ele não faz jus ao seguro-desemprego. O seguro-desemprego só é devido naquelas hipóteses de contrato por prazo indeterminado, desde que o trabalhador satisfaça o prazo mínimo para recebimento e desde que ele não seja demitido por justa causa ou não seja dispensado a próprio pedido. Vamos então à segunda pergunta. O menor aprendiz tem direito a férias? É possível a concessão de férias e essas férias devem ser concedidas em determinadas situações na época das férias escolares. Bom, vamos a mais uma pergunta. O menor aprendiz pode ser efetivado no trabalho? Pode ser contratado como empregado, porque na realidade o contrato de aprendizagem ele visa a formação profissional do indivíduo. O aprendiz ele pode ser contratado a partir de 14 anos, diferentemente do empregado, justamente com o propósito de ser formado profissionalmente. E o tempo de contrato, ou melhor, a idade desse trabalhador contratado como aprendiz, a idade máxima é 24 anos, salvo se ele for portador de necessidades especiais. Vamos à nossa última pergunta das ruas. Pode falar, cidadão. O menor aprendiz tem direito ao FGTS? Tem direito ao fundo de garantia, mas com uma peculiaridade. Diferentemente dos demais trabalhadores, cujo recolhimento é de 8%, o menor aprendiz faz jus ao fundo de garantia de 2% ao mês. E por outro lado também é importante, ele não tem direito à multa de 40%, porque o contrato é um contrato por prazo determinado.
Muito bem, então esse foi o Fala Cidadão. E, doutor Zé Roberto, a importância realmente de as empresas acolherem esses menores aprendizes. A gente sabe que no Brasil todo isso tem sido uma oportunidade ímpar, até para que as pessoas, porque a dificuldade hoje é você ter o primeiro emprego, né? Qual a importância que hoje foi dedicada aqui o Fala Cidadão ao menor aprendiz? Perfeito. As empresas, na realidade, elas são obrigadas a contratar o aprendiz. Há uma proporção, inclusive, definida por lei. Varia de 5% a 15%. São trabalhadores que estão ingressando no mercado de trabalho, mas com aquela preocupação de formação profissional, né? Só está a salvo de contratação de menor aprendiz a microempresa, a empresa de pequeno porte e a entidade educacional, desde que tenha a finalidade de formação efetivamente do aprendiz. Agora, é passivo, por exemplo, de fiscalização por parte da Superintendência Regional, os fiscais do trabalho? Há uma fiscalização pelos órgãos competentes. E o que isso pode redundar para uma empresa que não cumpre essa parte? Há uma multa, há uma penalidade, né, de multa, que é muito séria. E, especialmente também, eu penso, considerando que a empresa cidadã ela tem que fomentar a formação profissional de todos, há uma obrigação quase que moral, no sentido de que essas empresas contratem, seguindo a lei, né, naquele patamar de 5% a 15%, para que realmente dê condição para o primeiro emprego a todas essas pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho. A questão de oportunidade e responsabilidade social também, né? Indiscutivelmente. Mas, doutor Zé Roberto, quero agradecer aqui o convite que o senhor nos atendeu, né? E deixando aqui para suas considerações finais, falando um pouco sobre tudo isso, o que acontece no dia a dia lá na vara e às vezes situações. Chegou a acontecer algum caso assim inusitado em algumas audiências antes da gente fechar aqui? O senhor lembra de algum caso? Dentro do possível, a gente tem procurado manter uma postura bem consentânea com o ambiente forense na vara do trabalho, né? E a gente tem percebido um comportamento assim bem consciencioso de todas as partes, por mais litigiosa que tenha sido a questão posta em juízo. Então, eu particularmente estou muito satisfeito com toda a possibilidade de trabalho dentro da vara, considerando esse ambiente propício, né, que a gente procura criar no sentido da conciliação. Eu agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui falando um pouco, né, a respeito da minha atividade jurisdicional, transmitindo algumas informações a respeito da legislação e me coloco aqui à disposição, né, para em outra oportunidade, quem sabe, estar aqui novamente. Nós que agradecemos e a equipe aqui do Justiça e Cidadania também agradece e está aqui de portas abertas. Eu conversei no programa de hoje com o juiz do trabalho José Roberto da Silva, ele é titular da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho. Esclareceu um pouco mais aqui sobre os direitos trabalhistas e também respondeu as perguntas com relação ao menor aprendiz, que é muito importante a inserção no mercado de trabalho. O Justiça e Cidadania fica por aqui e você pode acompanhar este e outros programas nas redes sociais que está no seu vídeo do Justiça e Cidadania. Até o próximo encontro.